Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que bom estarmos aqui na presença do Senhor. Podemos ouvir a sua voz. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo, porque o Senhor está aqui. O Senhor preparou este dia. O Senhor preparou esse tempo. E eu creio que o Senhor quer falar conosco. Nós abrimos o nosso coração. Nós nos rendemos a Ti. Nós declaramos que Tu és o Senhor neste lugar. E nós queremos ser cheios da Tua presença. Nós rendemos o nosso coração. Nós rendemos os nossos pensamentos a Ti. Para que Tu faças aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu já estava ficando desesperada lá na minha cadeira, porque o pastor César já começou a minha pregação aqui no ofertório, né? E eu falei, Senhor, daqui a pouco eu não vou ter mais o que pregar. E o que eu gostaria de falar hoje não é a placa RH. Gente, a gente tem que pôr um tema, né? Eu sou péssima com os temas, mas eu coloquei assim, o como e o quando de Deus. E esse é um tema que está no meu coração já há algum tempo e conecta com aquilo que a gente já tem ouvido nesses últimos finais de semana. E eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos aqui nesta manhã receberam promessas de Deus no início do ano? Lembra do nosso papelzinho das promessas? Quantos aqui receberam promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida profissional? E você agora está aguardando o cumprimento dessa promessa. Quantos? Levanta bem alto, porque eu quero ver. Você está aguardando essa promessa? E outra pergunta que eu queria fazer. Você já recebeu uma palavra de Deus? Ou orou pedindo um milagre? E logo em seguida você perguntou assim, como e quando Deus fará acontecer? Você já pensou isso? Seja sincero aí para você mesma, não precisa agora me responder. Sabe, muitas vezes nós recebemos palavras de Deus, nós temos ouvido sobre as promessas de Deus, temos recebido palavras de conhecimento, profecias da parte de Deus, e nós somos inundados por essas promessas, por essa revelação da parte de Deus. E muitas vezes nós já levantamos de uma oração pensando, e agora? Como vai ser? Quando vai ser? Quando vai acontecer? E eu coloquei assim, muitos de nós até dizemos que nós cremos que somos filhos de Deus, nós cremos que Deus pode fazer todas as coisas, grandes coisas, mas vamos dormir e acordamos pensando como seria a maneira ideal para que Deus cumprisse as suas promessas. E como disse o pastor César aqui, né, a gente já pensa assim, será que é amanhã? Será que é quarta-feira? Porque o boleto vence na quarta. Precisa ser na terça até meia-noite, né? A gente já fica idealizando como Deus vai fazer, quando Deus vai fazer. E isso é normal, né? Nós somos humanos e nós queremos entender o que Deus vai fazer. Mas a verdade é que nós acabamos idealizando maneiras perfeitas de como Deus poderia agir em nossas vidas. Eu tenho muitas boas ideias de como Deus poderia fazer o cumprimento das suas promessas. Eu tenho boas ideias. E eu já dei muitas boas ideias para Deus nas minhas orações, né? A gente tem boas ideias de como Deus pode fazer. E nós colocamos esta ideia na nossa mente e nós achamos que tudo vai acontecer de acordo com aquilo que nós idealizamos. Mas a grande verdade é que nem sempre as coisas acontecem como imaginamos que aconteceriam. Não é verdade? Você sai daqui, você recebeu a promessa, você recebeu a palavra, você recebeu uma oração, mas quando você sai daqui, você fala, mas parece que não está acontecendo nada,
não mudou nada, está tudo do mesmo jeito, né? E isso vai trazendo em nós esses questionamentos. Pode passar, por favor. E aí, quando as coisas começam a dar errado, ou acontecer diferente do que imaginamos, nós começamos a ficar ansiosos, preocupados, frustrados, e surgem as perguntas que nós vimos aqui com o pastor César sobre Jó. Lembra da ministração da frustração? Nós começamos a perguntar, será que Deus me ama? Será que Deus não está me ouvindo? O que eu fiz de errado? Porque as coisas não estão saindo como eu imaginei que elas aconteceriam. Eu lembrei, quando eu estava preparando essa palavra, lembra quando os discípulos estavam no barco com Jesus e vem a tempestade? A primeira pergunta que os discípulos fizeram para Jesus é, não te importas? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha a tempestade. E essas são as primeiras perguntas que nós fazemos, né? Pode passar? E como vimos nas últimas semanas, o cuidado de Deus não está ligado à nossa performance, que foi o que o Gu falou semana passada, mas sim por causa do seu grande amor por nós e por causa da obra perfeita de Jesus na cruz, simplesmente porque nós somos filhos. Né? Deus vai fazer grandes coisas, vai cuidar de nós, vai nos abençoar, vai cumprir as suas promessas. Não por aquilo que nós fazemos, nem por quão bom nós somos, mas por causa de Jesus, por causa da obra da cruz que nos alcançou, e é por causa do seu grande amor que Ele fará todas as coisas. Não é sobre fazer tudo certo e então esperar que tudo dê certo. Essa é uma ideia religiosa. Então eu vou fazer tudo certo e aí então vai dar tudo certo. E que isso se dá em nossas vidas, né? E que se algo está dando errado é porque Deus nos abandonou ou fizemos algo de errado e Ele está nos castigando, que nós ouvimos nessas últimas semanas. Essa é a nossa primeira ideia. Quando as coisas não saem como nós imaginamos, nós pensamos, Deus não está mais comigo, Deus me abandonou. Ou então eu fiz alguma coisa errada, eu estou em pecado e Ele está me castigando. E o que o Senhor falava ao meu coração nesses dias é que não é porque tudo está dando certo que Deus está com você. E não é porque tudo está dando errado que Deus não está com você. Deus pode estar com você dando certo e Deus pode estar com você dando errado. E tem uma outra observação, talvez esteja dando errado de acordo com o que idealizamos, mas não de acordo com os planos e os desígnios do Pai. Como nós ouvimos aqui, Jó dizendo, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, talvez o dando errado que nós dizemos é só o nosso plano que deu errado, mas o de Deus continua intacto, perfeito. E de Gênesis a Apocalipse, nós vemos homens e mulheres que eram fiéis ao Senhor, que eram tementes, obedientes, tinham grandes promessas de Deus para as suas vidas, mas que passaram por momentos de muita tristeza, de perdas, injustiças e perseguições. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver histórias de homens e mulheres que tinham promessas de Deus, que criam no cumprimento das promessas, que sabiam que Deus ia fazer, mas isso não os isentou de passar por dificuldades, por problemas, por tribulações, por injustiças. Esse aqui é um grande problema nosso. Nós achamos que quando a gente vem para a igreja, tudo então agora vai ser maravilhoso. Nós não vamos passar por momentos difíceis, vai dar tudo certo. É o famoso evangelho, venha para Jesus e pare de sofrer. Mas nós sabemos, a Bíblia nunca disse isso, não tem um único texto. Muito pelo contrário. O Senhor diz, no mundo vocês teriam aflições. Né? De Gênesis a Apocalipse nós nunca vamos ver Deus dizendo, eu vou livrar você dos seus problemas, das suas tribulações. Porque como diz muitas mães, o texto preferido das mães, o mundo jaz no maligno. Né? As mães falam para os filhos, né? O mundo jaz no maligno, nós vamos passar por problemas, por dificuldades, por dias difíceis. E aí eu queria compartilhar com vocês um texto. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia.
em 2 Crônicas, no capítulo 20. É um texto que eu gosto muito e Deus tem falado muito ao meu coração com esse texto. E eu tenho voltado sempre para ele. E tenho lido e relido, porque quando Deus quer falar conosco, Ele vai confirmando coisas ao nosso coração. Eu vou ler então... Gente, eu vou ler a palavra, tá? Então, tenham paciência aí e acompanhem comigo. Antes disso, eu vou contextualizar, tá? No capítulo 17, se você for ler o capítulo 17 de 2 Crônicas, diz que o rei Josafá, que é esse personagem que nós vamos ver hoje, era um rei muito bem-sucedido. Ele tinha decidido no seu coração obedecer a Deus e cumprir os mandamentos de Deus. Josafá tinha proposto diante de si: vou fazer a vontade de Deus, vou obedecer a Deus. E ele começou a fazer isso. Ele começou a tirar os ídolos de Baal. Ele começou a instituir juízes para cuidar do povo. Ele tinha uma preocupação com o cuidado com o povo. Ele também uniu o exército, uniu homens para cuidar das fronteiras, cuidar daquilo que era perigoso, né, vir inimigos. Então ele estava preocupado com a proteção do povo de Judá. E Josafá diz que ele era muito bem sucedido. Se você ler o capítulo 17, eu não vou ter tempo, você vai ver que Josafá era um homem muito rico, próspero, honrado. A Bíblia diz no capítulo 17 que ele era honrado até pelos inimigos. Os inimigos traziam presentes para Josafá, né? Vamos fazer aqui um meio de campo para Josafá não se voltar contra nós. No finalzinho do capítulo 17, fala a quantidade de soldados que estavam sob o comando de Josafá. Eram milhares de homens sob o comando dele. Então, Josafá era um rei poderoso, um rei muito bem-sucedido, um rei que estava querendo acertar, que estava querendo fazer a vontade de Deus. Mas no capítulo 20... começa uma história muito poderosa, que diz assim: depois disso, depois que ele instituiu os juízes, que ele cuidou das fronteiras, diz assim que depois disso, os exércitos dos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Azazon Tamar, isso é, em En-Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá, e habitantes de todas as cidades e Judá e vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus, Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. E eles disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em Tua presença diante deste templo, onde Teu nome é honrado, e clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirá e nos salvará. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitistes que os nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar.
não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. E ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército enorme, imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês o encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando por sua majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e de Amon se voltaram contra seus aliados do Monte de Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até aonde podiam enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado de Vale Beracá. Então, todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muitos alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando, e em Jerusalém, ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Uau! Olha, nem Steven Spielberg, no auge da sua criatividade, teria a capacidade de fazer um roteiro desse.
Josafá busca ao Senhor, busca a presença de Deus, reconhece a sua limitação e então Deus dá direção para ele. Ele ouve a direção de Deus e ele recebe a vitória. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas a respeito do posicionamento de Josafá. E no versículo 3, Josafá ele estava amedrontado com a notícia e pediu orientação ao Senhor. Sabe, isso nos mostra que Josafá não era uma pessoa especial. Ele era como eu e você, ele sentia medo. E aqui diz que ele, quando soube 3 exércitos, 3, não podia ser só um, 3 exércitos estavam vindo contra ele. Então Josafá teve medo. Josafá ficou amedrontado com a notícia, mas sua primeira atitude foi pedir direção ao Senhor. Então a Bíblia diz que ele foi ao Senhor e buscou direção. E nós precisamos, nesses dias, ter o Senhor como nossa primeira opção. Buscar ao Senhor precisa ser a nossa primeira opção. No versículo 6, Josafá orou declarando quem Deus é. É tão poderoso porque Josafá começa a dizer, né? Ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus, Tu governas sobre todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Ele começa a declarar quem Deus é. Sabe, o Senhor nos chama quando nós vamos buscá-lo, Ele quer que nós conhecemos o Seu caráter. Quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, mais confiantes nós seremos. Como nós vimos o Gustavo pregar aqui, Deus não faz as coisas por causa da nossa bondade, por tão bonzinhos que nós somos. Deus faz porque Ele é, porque o caráter dEle é este. Um caráter de bondade, um caráter de cuidado, de poder. Ele é. Quantos de nós nesses dias temos declarado quem Deus é? Qual o poder dEle? Quantos de nós temos dito nas nossas orações, começamos a nossa oração dizendo, eu sei que o meu Redentor vive e Ele é poderoso. Nós precisamos começar as nossas orações, naquele momento de dor, de desespero, de tristeza, nós podemos declarar quem Deus é. E quanto mais nós declaramos quem Deus é, mais nós confiamos. Porque quanto mais nós conhecemos o caráter de alguém, mais nós confiamos. Não existem pessoas que você confia com o olho fechado? São pessoas que você conhece ou que você não conhece? Que você conhece. Quanto mais você conhece, mais você confia. O versículo 9 diz, Josafá sabia que passaria por momentos difíceis e também ele já sabia qual era o caminho para experimentar o cuidado de Deus. Josafá, ele entra aqui nesse momento da oração e diz assim, teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. E esses nossos antepassados disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Sabe o que eu admiro nessa oração de Josafá? Porque ele não faz a oração, Senhor, por que isso está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certo. Olha que situação que eu me encontro. Ele não diz isso. Ele diz, eu sei, Senhor, que nós passaríamos por calamidades. Eu sei, Senhor, que nós passaríamos por dias difíceis. Eu sei, Senhor, que nós passaríamos por guerra, por fome. Eu sei. E eu e você também sabemos. Jesus sempre disse para nós, vocês vão passar. Davi diz, se eu andar pelo vale da sombra, né? Quando eu andar, ele não diz se eu andar, ele diz quando eu andar. Então a gente precisa ter essa clareza de que nós vamos passar dias difíceis. Nós temos essa clareza que não vai dar tudo certo sempre. Mas nós sabemos que clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás.
Sabe, Deus nunca prometeu que daria tudo certo. O que Ele prometeu é que Ele estaria conosco. No vale, no monte, em qualquer lugar, Ele estaria conosco. Ele nunca nos prometeu que daria tudo certo. A verdade é que muitas vezes vão acontecer coisas ruins que nós não vamos entender. Nós não vamos ter respostas. O porquê que essas coisas ruins acontecem. E muitos de nós queremos ter respostas. Nós queremos entender o porquê que as coisas ruins estão acontecendo conosco. E eu já vou dizer para você, muitas delas não vão ter respostas. Muitas situações de dor e de tristeza que eu passei, até hoje eu não tenho respostas porque eu passei. Algumas provavelmente a gente vai entender, mas muitas delas não. E aí no versículo 12, diz assim que Josafá abre mão do controle da situação. Mesmo ele tendo um grande exército, muitos soldados sob seu comando, ele reconhece que só Deus sabia o que deveria ser feito naquela hora. Josafá tinha um exército, gente, era simples. A cultura daquela época é, tá vindo um exército, o que a gente faz? Vai e luta. É simples assim. Mas Josafá, mesmo com todo o poder que ele tinha sobre suas mãos, ele decide buscar a orientação do Senhor. E ele faz essa declaração, vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra que nos deste por herança. Josafá reconhecia que tudo o que ele possuía vinha de Deus. Não era da força do seu braço. Josafá aqui declara, Senhor, tudo que nós temos, essa terra, foi o Senhor quem nos deu. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Olha a declaração de Josafá. Josafá reconhece a sua fraqueza. Mas muitas vezes nós vamos orar e nós já começamos assim, Senhor, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer para resolver isso? O que eu faço agora? A gente já quer assumir, né? Não, deixa que eu faço. O que o senhor quer? O que é para fazer que eu faço? E Josafá está dizendo, não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Eu admiro a atitude de Josafá. Porque ele diz assim, gente, ele manjava de guerra. Se você ler os capítulos anteriores, ele entendia de guerra. Ele sabia guerrear, ele tinha armas, ele tinha soldados, ele tinha tudo na mão. A faca e o queijo. E a goiabada. Tem que ter, né? Ele tinha tudo na mão, mas ele vai ao Senhor e diz, e faz essa declaração. Gente, ele sabia lutar. Ele sabia guerrear, mas ele diz, não sabemos o que fazer. Ele reconhece a sua fraqueza, a sua limitação. Sabe, nós, nesses dias, precisamos abrir mão do controle, de querer fazer alguma coisa. Não, eu preciso fazer alguma coisa, porque senão não vai resolver. Mulheres falam muito essa frase, se eu não pôr a mão, não sai. Né? Mulher ama falar essa. Se eu não chego aqui para pôr a mão nisso aí não sai. Josafá disse, não sabemos o que fazer, mas o nosso socorro vem de ti. E aí, gente, vem o versículo 15. Deus dá direção a Josafá. Naquela época, né, levantou-se um profeta no meio do povo e dá orientação para Josafá. Hoje a gente não precisa de mais isso, né, gente? Olha que bênção. Nós temos grandes profetas, mas nós podemos ir para o nosso quarto. Nós podemos dobrar o nosso joelho. E ele fala diretamente conosco. E olha a direção de Deus. Escutem todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá, assim diz o Senhor. Não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar.
tomem suas posições, depois fiquem parados. What? What? Fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Gente, se eu sou Josafá, eu volto a orar. Eu vou orar de novo. Não, o Senhor não entendeu a minha oração. Não ficou claro a minha oração. Se eu sou Josafá, era isso que eu ia falar. O senhor entendeu que são 3 exércitos que estão vindo? Ficou claro? Essa parte dos 3 exércitos ficou claro para o senhor? Você também já voltou a orar de novo, né? Ficou claro, Senhor, qual que é o meu problema? Porque essa direção que o Senhor está me dando não faz sentido. Como assim? Eu vou marchar, mas não vou lutar? Como é isso? E aí, quando eu encontrar o exército, é para eu ficar parado. Peraí, o senhor está entendendo qual que é a situação? O senhor quer que eu fale de novo? Mas Josafá não fez isso, gente. Olha que lindo, Josafá. Josafá pega o exército e ele vai, obedece a Deus e vai ao encontro dos 3 exércitos. E aí diz que ele ainda faz uma loucura. Maior do que Deus tinha orientado ele. Ele pega os cantores. Cadê os músicos aqui? Cadê os músicos, gente? Não tem músico nessa igreja? Agora vocês leram a história, vocês ficaram com medo de levantar a mão, né? Porque Josafá pega os músicos e põe na onde? Você estava mal, Robert. Ia ser o primeiro lá, na frente do exército. E aí diz que eles começaram a cantar. Eles começaram a cantar, gente. Por isso que, olha, Deus não me permitiu andar nessa época. Porque eu ia fazer um furdúncio lá. Eu ia falar, gente, vocês estão loucos? Vocês têm problema? E quantas vezes eu e você recebemos direção de Deus que não faz sentido para nós. E nós estamos deixando de ouvir a direção de Deus, porque nós queremos entender a direção de Deus. Você já teve a experiência de estar passando um problema financeiro muito grave, precisando de um recurso para pagar um boleto? E aí você foi orar, e aí Deus falou assim, pega esse pouquinho que você tem aí e abençoa alguém. Gente, eu já recebi essa direção. E aí eu orei de novo. Senhor, o senhor não está entendendo. Esse aqui que eu tenho aqui na mão não vai dar. E o senhor está querendo que eu dê. Nós estamos esperando que a direção de Deus faça sentido para nós. Às vezes você está orando aí por uma transformação na sua vida profissional que está emperrada. E Deus está dizendo para você há semanas, perdoa seu pai. Abre mão desse desejo de vingança que você tem. E aí você continua orando para que Deus abençoe a sua vida profissional. E Deus está dizendo, perdoe seu pai. E aí você diz, não, mas isso não faz sentido, não tem nada a ver com a minha oração. Um dos maiores problemas em querer entender o como e o quando de Deus é que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Deixa eu dar uma notícia boa para você. Você e eu nunca seremos capazes de entender a mente de Deus. Desista. Desista de entender como Deus age. A Má postou esses dias essa frase no Instagram e na hora eu falei, nossa, eu vou usar essa frase. Deus não me dá o que eu peço. Ele me dá o que eu pediria se eu soubesse o que Ele sabe.
Eu e você estamos esperando Deus responder a nossa oração de acordo com a nossa ideia. E Deus está dizendo assim, eu quero responder aquilo que você pediria a mim, se você soubesse o que eu sei. Sabe, tentar entender o como e o quando de Deus nos leva à ansiedade e à indignação. Quando tentamos controlar tudo o que acontece em nossa vida, nos sentimos cansados, desanimados e tudo se torna pesado demais. E eu preparando essa palavra, o Senhor me mostrava pessoas que tinham problemas muito difíceis. Mas o Senhor falava ao meu coração, sabe o que está deixando você cansado e desanimado? Não é o seu problema. É o fato da gente tentar entender. Da gente querer respostas. Da gente querer saber o porquê que nós estamos passando, porque nós estamos passando. Você está querendo uma explicação. Você está querendo uma explicação, que Deus venha na sua frente e explique. E Deus está dizendo, isso só vai causar ansiedade no seu coração. Tem gente que acorda pensando em maneiras de não sofrer. Não, como que eu posso não sofrer hoje? O que eu posso fazer para ninguém me ferir hoje? E Deus está dizendo, sabe o que é? O problema não são as pessoas que estão ferindo você, é o fato de você querer controlar tudo o que acontece ao seu redor. E isso está tirando as nossas forças. Querer entender o como e o quando de Deus nos deixa desanimados. E aí eu quero chamar a minha amiga Maíra. Ô, Rob, vem fazer um fundinho para nós aqui, por favor. Eu sou da época do fundinho, né, gente? Vem cá, Má. Eu chamei a minha amiga para me ajudar. E ela veio até combinando comigo, gente. A gente nem combinou. Sabe, eu quero focar nesse tempo aqui. Já estou encerrando, tá, gente? É a última parte. Quando nós vamos a Deus com uma situação, quando nós vamos à presença de Deus, que nós dobramos o nosso joelho, nós vamos até Ele e pedimos assim, Senhor, me dá direção. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. E aí, sabe o que a gente espera? Que Deus faça assim, ó, Maíra, as instruções estão aqui. Obrigada. Você faz tudo isso direitinho, vai dar tudo certo. Tá? Pode ir. Obrigada. É isso que nós imaginamos que Deus vai fazer. E o que eu vim para dizer para você nessa manhã é como Ele quer fazer isso. Ele quer fazer assim, vem cá, Má. Te amo tanto. Eu sei o que você está passando. Você é minha filha. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu te mostrar quem eu sou, o meu caráter. Eu quero andar com você todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. Eu quero me mostrar para você. Eu quero que você conheça o meu coração. Eu quero que você conheça o que eu penso. Eu quero que você saiba o que eu sei. E enquanto a gente vai caminhando, você vai ouvir a minha voz dizer, vai por aqui. E você vai dizer, cuidado, tem um obstáculo aí. E quando você estiver triste, eu quero ser a sua alegria. E quando você estiver fraca, eu quero ser a sua força. Mais do que um GPS, mais do que uma bússola, mais do que um mapa, eu quero ser seu pai. Quero te carregar no colo. Eu quero brincar com você. Eu quero ficar com você. Você não vai precisar ficar me pedindo direções desesperadamente. Eu vou te dar. Porque eu sou seu pai. Eu amo você. Mas eu quero estar com você. E eu quero que você me queira. Eu quero que você me deseje. Porque o resto eu vou fazer. Viu?
Sabe, nós passamos por muitos momentos difíceis, de muita dor, de medo, de insegurança. Mas nós corremos para Deus como alguém que vai resolver todos os nossos problemas. E Deus está dizendo, eu quero ser seu pai. O que eu tenho para você é muito mais do que uma direção. Sabe, Josafá, quando põe o povo todo para louvar, ele estava dizendo assim, existe um lugar de descanso. O louvor ali naquele momento era Josafá dizendo, eu quero entrar nesse lugar de descanso. Esse lugar que mesmo eu não entendendo, mesmo doendo, eu continuo crendo. Mais do que revelar o caminho que devemos andar, Deus quer se revelar a nós. Ele quer que nós o conheçamos. Mais importante do que o caminho, do que conhecer o caminho, é saber quem está conosco no caminho. Nós estamos muito desesperados, querendo saber o caminho. E Deus está dizendo, eu sou o caminho. Você quer andar comigo? Eu vou te mostrar o caminho. Sabe, às vezes a gente pega a Bíblia e aí a gente fala assim, Senhor, me dá uma direção. Senhor, fala comigo agora, porque eu preciso saber o que fazer agora. E nós abrimos a Bíblia e Deus está dizendo, sabe por que isso funciona? Para me conhecer. Porque se você me conhecer, conhecer o meu caráter, quem eu sou, do que eu sou capaz, você não vai se preocupar com o caminho. Porque você vai confiar em mim. Porque você vai saber que eu estou do seu lado. Sabe, Josafá não quis uma vitória, ele não pediu uma vitória para Deus. Mas Deus deu além de uma vitória para ele. A Bíblia diz que depois que ele chega lá, está todo mundo morto. Ele realmente não precisou levantar a espada. Os próprios exércitos se confundiram uns com os outros, se mataram. A Bíblia diz que eles ficaram 3 dias pegando os despojos. Roupa, comida, ouro, espada, arma, escudo. Deus não tinha só vitória para Josafá. E no último versículo do capítulo diz que Deus deu paz a Josafá por todos os lados. Deus tinha vitória, Deus tinha provisão e Deus tinha paz. A banda pode subir aqui. E eu queria convidar você a se colocar de pé. Deus não quer que a gente não tenha planos. Deus quer que a gente tenha planos. Deus quer que a gente sonhe. Ele é um pai que quer nos dar o que nós desejamos. Mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que eu e você o conheçamos. Que nós desfrutemos da sua presença. Que a presença dEle seja mais importante do que vitória, do que recursos, do que dar tudo certo. Você está disposto nessa manhã a entregar o seu coração e dizer, Senhor, eu não sei, mas Tu sabes. Eu abro mão de querer entender por que eu estou passando por isso. O Senhor me mostrava muitas pessoas cansadas e sobrecarregadas, não apenas pelos seus problemas, mas pelo desejo de querer entender, de querer respostas. E aí nós usamos frases do tipo, eu não merecia passar por isso. Deus não está vendo. E eu vim aqui nessa manhã para dizer para você, Ele está vendo. Mas muito mais do que nos dar orientações e nos dizer como e quando,
Ele quer que nós desfrutemos da sua presença. Você pode colocar as mãos sobre o seu coração nesta manhã? Será que Deus já está dando direções para você? Coisas que você deveria fazer e você está tentando entender até a direção de Deus? Deus está pedindo para você perdoar, para você abrir mão da vingança. Deus está pedindo você para abençoar a outros. Deus está pedindo você para abrir uma célula na sua casa. Deus está pedindo você para cuidar de alguém, para servir alguém. Mas você fala, não, agora eu não posso, porque primeiro eu preciso resolver meus problemas. Então, quando Deus cumprir as suas promessas, eu vou fazer. E Deus está dizendo, eu quero andar com você nesse caminho, te mostrar que tudo que eu digo para você faz parte dessa jornada. Eu quero estar com você na jornada. E eu quero encerrar aqui com esse texto de Efésios 3, que diz assim, a oração de Paulo, peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com um poder interior por meio do seu Espírito. Deus está fortalecendo o seu coração nessa manhã. Receba a força para passar pelo que você está passando. Não queira sair correndo, fugir desse problema. Diz, Senhor, eu sei que o Senhor tem força para mim por meio do Espírito Santo. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Quanto mais eu confio, mais a presença de Jesus inunda a minha vida, a minha casa. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. O Senhor está aprofundando as nossas raízes. O Senhor está nos levando para lugares mais profundos nele. O Senhor está nos levando a maior intimidade. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Sabe, gente, às vezes a gente tenta entender o amor de Deus e eu quero dizer para você, desista também, porque o amor dele nunca vai ser compreendido totalmente. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. O que preenche a nossa vida e torna a nossa vida plena não são os nossos problemas resolvidos, não é a conta bancária cheia, as nossas contas quitadas. O que preenche a nossa vida, o que nos torna plenos e satisfeitos, é a vida e o poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Sabe esse jeito que você imaginou aí? Eu quero dizer para você, o que Deus tem é muito maior. Mas nós precisamos entender que o que nos preenche, o que nos torna plenos e satisfeitos, é a presença e o amor de Deus na nossa vida. Amém?